Começando um novo dia, não sei se um novo vídeo ainda, porque como eu já expliquei, né, vai depender se vai encher. Ontem choveu aqui a noite toda, tô de guarda-chuva por causa do sol. E aí a maré tá super alta hoje, deixa eu mostrar. Outros takes atrás eu mostrei pra vocês, até aqui mais ou menos onde esses barcos estavam, já não tinha mais água. E aí hoje, olha isso. Tá até aqui no pé dessa mureta, né, que separa. E eu vou andar agora na orla, o tanto que dá pra andar aqui, né, porque a maioria aqui é privado. Que bonitinho, gente, vocês estão vendo o tamaninho. Aí eu vou andar aqui pela orla até onde que eu conseguir. E depois, se me der preguiça, eu volto de tuk-tuk pro hostel. Como vocês podem ver, é o quintal de um monte de residência. Quintal de hostel, quintal de restaurante. Mas eu vou andar, até alguém me impedir, eu vou andando. Eu não sei se eu vou conseguir andar muito não, porque o moço que me falou lá o polonês, que tá no mesmo quarto que eu, que dava pra andar aqui, provavelmente ele andou aqui quando a maré tava baixa, porque olha aqui, ó, tá super alta a maré. Não sei se vai dar pra andar muita coisa aqui não. Talvez pela rua. Deixa eu descer aqui e vou ver. O tanto de lixo que trouxe. Ou seja, aqui também, né, tem o problema do descarte do lixo inadequado, que todos nós sabemos, né, que não existe. Que qualquer lugar que você taca lixo, né, vai voltar um dia. Não tem como. Mesmo que seja um lugar apropriado, entre aspas. Porque não cabe, né, a gente tá dentro do mundo, né, não tá jogando pra fora da terra, não tá jogando no espaço, né, então tá acumulando lixo no mundo. Eu já vim de tênis, preparada para andar e não doer os joelhos e nem o calcanhar. E vou andando aqui, vamos ver. Tá contra a luz, eu acho que as imagens não vão ficar muito boas. Eu vou tentar ver o pôr do sol mais pra frente. Se tiver, né? Apesar que hoje não tá com muita nuvem não. Vamos ver se vai se manter assim até a hora do pôr do sol, que é por volta das 6. Esses barquinhos, eu acho tão fofinho. Ah, vai eu passar por debaixo da corda, deixa eu ver. Ah, achei que era uma corda muito extensa, esticada, mas não, dá pra passar tranquilo. Ali, ó, tá vendo? Ali eu acho que já é minha reta final, porque como que eu vou passar ali na água? Não tem como, eu não vou passar ali. E passando ali pelas casas, acho que é proibido ali. Não sei se é casa, se é hotel. Realmente cheguei na minha reta final, vou ter que subir aqui pela casa dos outros. Não tem como seguir reto ali. Ai, vou ter que andar por aqui. Tem um restaurantezinho aqui. E vamos seguir. Eu vou ver se eu acho outro caminho para descer e andar ali pela praia, para atravessar aquela parte ali que não tem como. Talvez pra cá. Vou dar uma andadinha pra cá. Eles falam que só pessoas autorizadas que podem passar por aqui. Eu tô andando por aqui. Lá naquela parte ali da barreira, né? Da barreira de concreto. Ai, aqui tá um supermercado público. Que legal! Tipo um mercadão. Tem frutas, bastante verduras, legumes. Uau! E aí é o nome San Juan Public Market. É bem pequenininho, mas tem mais opção do que lá onde que eu tô perto, né? Naquela fazenda lá que eu tô hospedada. Quer dizer, ficou esquisito, né? Perto lá daquela loja, daquela vendinha que chama Fazenda, eu tô hospedada ali perto, né? E aí lá é mais caro e tem menos opção. Aqui eu achei mais opção. Tem umas roupas aqui bem baratinhas, acho que deve ser de segunda mão. E tem um lugarzinho aqui, mas com música, né? Que eu não posso gravar. Tentar mostrar pra não pegar os direitos autorais. Então eu parei aqui, eu subi, né? Passei, aí vi o mercadinho ali e entrei aqui.
Tem esse coisinho aqui que eu já mostrei, dá pra ver a praia. Eu vou tentar ir pro lado de lá. Os cachorrinhos brincando. Gente, os cachorros daqui são tão educados. Vocês não têm noção. Eles vêm e te cutucam assim, sutilmente pra você ver eles e dar comida. Olha que bonito. Aí tem umas mesinhas aqui, ó. Provavelmente dá pra ver o pôr do sol daqui. Eu vou dar mais uma andada ali pra frente e aí eu vejo se eu volto aqui. Gente, de novo a câmera tá com problema de ficar não focando, não corrigindo a luz automático. Eu acho que eu clico alguma coisa aqui sem querer e aí até ela voltar, agora parece que deu. Parece que foi. Aqui vai ser bem bonito de ver o pôr do sol, hein? Acho que eu vou escolher um bar aqui, tomar uma cervejinha e ficar vendo o pôr do sol. Olha que legal, isso tá bem pertinho aqui, atracado aqui, né? Isso aqui é madeira, gente. Eu tava achando que era algum metal. Deve ter alguns que são de metal, mas isso aqui é madeira. Mentira, acabei de pôr a mão aqui, parece cano PVC, que tá pintado. E aí tem um monte ali, ó. Nossa, que vista bonita aqui. Devia ter vindo mais pra cá antes. É que eu tava achando que não dava pra eu vir passando por aqui, né? Mas achei meu jeito e sigo aquela lógica. Se me mandarem voltar, eu volto. Peço desculpa e volto. Enquanto não me mandarem voltar, eu vou seguindo. Até agora eu tava com um povo muito Nutella no quarto. Que só quer ir pros lugares caros, chique, mais chiquezinho assim. E aí o polonês chegou hoje de manhã, eu tava tomando café, ele sentou lá na mesa, porque a gente tem tipo uma varandinha no quarto, né? E aí ele sentou pra tomar o café da manhã dele lá também, e aí a gente começou a conversar, comecei a perguntar pra ele, porque sempre que eu começo a conversar com alguém é pedindo dica de viagem. Como eu não tô fazendo roteiro, gente, é assim que eu consigo fazer o meu roteiro, ver o que eu vou fazer no dia, o que a pessoa fez, se ela gostou, se foi legal. E aí eu perguntei pra ele, eu falei que eu não dirijo moto, que eu prefiro andar. E aí ele foi me dando dicas, mas também é uma pessoa solícita, né? Porque tem gente que você fala isso, a pessoa não tá nem aí, só tipo, abana a cabeça, rumina, né? Respostas bovinas, né? Igual o Karnal fala. E não te dá dica nenhuma, mas aí o Ben, não vou esquecer o nome dele, porque o nome do meu sobrinho mais novo é Benjamin. Ele chama Ben, da Polônia, e aí ele tava me dando dica, e agora eu tô feliz. Eu estava mais brocochô, eu tava pensando no caminho pra cá, por que eu tava tão brocochô? Primeiro, porque eu tava no meu período menstrual. Isso me tira uma energia que eu não percebia antes. Na verdade, não que eu não percebia, eu não parava pra refletir, né? Tem que parar de gravar toda hora por causa das músicas. E aí eu não parava pra refletir sobre isso, mas assim, o meu período menstrual, ele me suga muita energia. Então assim, eu tenho pouquíssima energia nesse período pra fazer qualquer coisa. Então hoje já tá acabando, eu já comecei a sentir até minha respiração diferente. E eu falei no começo, lá no comecinho dos vídeos do YouTube, que eu tinha colocado, que eu coloquei o Dio Mirena. E a minha esperança era que eu não menstruasse, mas tô menstruando já faz 2 meses certinho e tá 28 dias de ciclo certinho. Porque eu tô marcando, né? Porque se eu não marcar, eu não lembro não, minha gente. Ai meu Deus do céu, tem cachorro latindo ali, que medo. Ai, socorro. Será que ele tá solto? Ai, 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 eu morro de medo de cachorro vindo latindo pro meu lado. Ai, socorro. Socorro, vamos voltar. Ele tá latindo feio pra mim. Olha lá. Ai, meu Deus. Sai. Eu estou toda me tremendo, arrepiada. Os cachorros aqui não deixam passar, tá vendo? Não é só as pessoas, não. Me lasquei. Não consegui, olha lá, eles vieram tudo atrás pra me tirar daqui. Acho que eles são treinados pro povo não ficar passando aqui, que eu acho outra besteira grandíssima, né? Porque a praia é da natureza, a praia não é do humano. Mas aqui são as políticas e regras daqui, o que eu posso fazer, né? Não, o pessoal passou menos medroso ali, eu que sou medrosa, vim pra cá. Então, continuando falando, né, sobre o Dio Mirena, e eu coloquei, já faz 2 meses certinho que eu tô
menstruando, só que assim, bem, o fluxo totalmente diferente do que era antes. Então tá bem mais fácil de lidar, porque tá com um fluxo bem leve. E tá ficando uns 4, 5 dias no máximo, mas é assim, bem levinho mesmo. Tanto é que não tá me aporreando, só que a questão de mudança hormonal que a gente tem nesse período, né, me deixa muito cansada, muito sem energia. E você que é mulher, principalmente mulher viajante, como que você lida com o seu ciclo? Como que você faz? Me conta aí. E aí a minha vontade é de ficar sem fazer nada o dia inteiro, só descansando. Só deitada, fazendo o mínimo esforço possível. E eu não tinha me dado conta que era isso que tava me deixando. Eu tava achando que era porque aqui eles proíbem de você andar na orla, né? Tem muita coisa privada. Eu tava com preguiça de ficar pegando moto toda hora, porque não é prático. Não é prático, gente. Cada hora eles te cobram um preço, eles olham na sua cara e aí ele vê o preço que ele vai te cobrar. Aí tem a questão de ficar negociando, que eu falei que eu acho um porre, porque eu odeio ficar negociando. Pra mim é assim, você me fala o preço, eu posso te pagar e eu acho que é ok, eu te pago. No máximo eu vou perguntar, tem desconto à vista? E se eu não posso pagar, eu agradeço e continuo, eu vou caçar um que eu posso pagar. Mas aqui é o jeito que eles vivem aqui, né? Não tem como. Mas eu tô sofrendo para me adaptar a esse novo jeito. Não é uma coisa fácil para mim, não. Porque pra mim é muito mais fácil saber, tipo, o preço é esse, pronto, você tem um preço meio que fixado. E aí você paga, já sabe, né? Já sabe quanto que é e vai e faz. E esse negócio pra mim de cada hora ser um preço, você tem que ficar negociando toda hora, porque eles vão tentar te extorquir. Não que seja... É extorsão sim, é que pra gente, se a gente converter, não fica caro, né? Mas assim, se você for pensar no modus operandi, assim, é um tipo de extorsão, porque se tem um valor... Ai meu Deus do céu, esse cachorro ali. Se tem um valor que é praticado aqui, pra que você vai ficar cobrando 3, 4, 5 vezes, até mais de um turista? É extorsão, na minha opinião. Mas é a forma que eles ganham a vida aqui, né? Aqui a moeda não é forte, não tem um bom salário mínimo. Então, assim, você pensar em todos os pontos possíveis que faz isso acontecer, né? Você começa a ficar um pouco mais, vamos dizer, tolerante. Porque não é fácil, né, gente? A gente tem uma desigualdade social muito grande. Meu Deus, os cachorros brigando ali. A gente tem uma desigualdade social muito grande no Brasil. Aqui também tem uma desigualdade social muito grande. E as pessoas fazem o que dá pra sobreviver, né? E eu vou tentar passar ali de novo e o cachorro tá vindo de novo. Acho que não vai dar certo não, eu sou medrosa. Eu não sei enfrentar. E se ele me morder, acho que não vai ser legal não, né? Eu tenho a vacina anti-raiva, mas não sei se é legal tomar mordida de cachorro, não. Acho que nunca é. Sim, tô falando dessas questões bem superficialmente, viu, gente? Vocês querem se aprofundar, entender melhor como que funciona a política externa, vão estudar. Não fica aqui no meu canal, não. Meu canal, o intuito aqui é viagem. Às vezes eu comento alguma coisa assim, mas muito superficial, porque eu não me aprofundo também, não estudo profundamente para falar disso aqui com propriedade. Tem profissionais capacitados e que já estudou vários anos para isso e tem aqui no YouTube, então vocês podem procurar e se informarem melhor. Eu tô aqui mais para falar da minha experiência pessoal, né? Do que eu tô vendo no momento. Ai, senhor, esses cachorros brigando. E eu aqui. E aí eu falo mais da minha percepção, percepção pessoal mesmo, né? Do que eu vivi no dia, do que eu senti, do que eu vi, da minha bagagem, né? Do que eu tenho de bagagem eu posso associar, então é bem menos... É uma avaliação menos científica, né? De ponto de vista. Então não levem... o cachorro que veio atrás de mim já veio aqui de novo.
Eu vou voltar ali pros bar, que eu acho que eu ganho mais. Cachorrinho bravo ali, aí ele tá bravo com esses cachorros aqui e comigo. Eu vi uma plaquinha ali, logo que eu saí do hostel, assim, sei lá, andei uns 500 metros, falando do risco de tsunami, né? Dando dicas que é pra subir, né? Pro meio aqui, onde que tem a montanha, caso aconteça, e eles mostrando lá, né? Se tá ventando muito, aquela questão que a gente sabe se o mar recua muito rápido. Mas óbvio, tem alerta, né? Se isso for acontecer, se estiver em época disso acontecer, eles têm alerta. Você não tem que ficar observando só esses sinais da natureza, não. Então a gente vai saber se tiver rota de furacão aqui, se tiver rota de perigo, né? Rota de terremoto. E aí eles vão informando. Mas que dá medo, dá, né? Quando a gente lê, porque se tem placa, tem história, como diz todo brasileiro. Ou quase todo brasileiro. Então, porque... Sério, tô rindo de nervoso, é assunto sério isso aqui. Mas dá medo, gente, porque assim, você tá numa ilha, é uma ilha pequenininha, se acontece, não tem pra onde fugir. Isso acontece igual aconteceu lá em 2004, né, que afetou principalmente a Indonésia, mas pegou também costa das Filipinas, Sri Lanka, Índia. Foram acho que mais de 10 países, se eu não me engano, que sofreu naquela época daquele tsunami lá. Eu tava até lendo pra ver quando tinha sido, né? Já se passaram 20 anos. E sempre passa, né? Paira pela cabeça esse tipo de pensamento assim, meu Deus, estou no meio do oceano. Se acontece alguma coisa aqui, a merda é grande. Não dá pra fugir, não. E é ali que vai ser o pôr do sol. Vou ficar sentada por aqui por enquanto esperando o pôr do sol, aí depois eu vejo algum barzinho ali. Nem sei se eu quero ficar em barzinho, não. Tô falando aqui porque eu vi os barzinhos ali. Gente, quase que eu acertei. Na verdade dá 4,3 quilômetros até lá, que é nessa praia Paliton Beach. Que a Jolie, que é a que tá lá no hostel comigo, tinha comentado comigo que é um bom lugar pra ver pôr do sol. Talvez se eu pegar um tuk-tuk até lá, deve dar uns 10 minutinhos. Aí dá certo pra eu ver o pôr do sol lá. Eu ia seguir essa moça, porque eu achei que ela ia passar pro lado de lá pra poder enfrentar os cachorros. Mas ela não passou. Essas coisas aqui deve ser pra medir alguma coisa de ambiente. Quem conhece me diga se é mesmo. Não sei, eu tô só vozes da minha cabeça. Não tenho nenhum parâmetro de comparação pra estar dizendo isso, não. Vou seguir essa mãe com esse filho pra passar ali pelos cachorros chatos, que eu sou medrosa. Vou tentar passar pro lado de lá. E aí, vamos ver se eu animo ir na Paliton Beach. Consegui passar com a moça aqui, eu acho que ela mora ali na casa ali atrás, porque ela tava conversando com o rapaz. E eu vim bem quietinha atrás dela pra conseguir passar. E os cachorros só de bisóio na gente, ó. Mas acho que eles conhecem. Como eu disse, os cachorros aqui são bem treinados pra poder impedir que o povo passe, fica passando por aqui. Olha que linda ali a Ilha de Negros, ali na frente, aqui, ó. E ela falou assim pra mim, eu perguntei pra moça ali que tá com a criança, né, que se dava pra ir pra lá. Ela falou que é bem longe, pela orla até a Paliton. E realmente, eu não vou chegar lá a tempo de ver o pôr do sol se eu for caminhando. Porque como eu mostrei aqui agora, são quase 5 km e tem uns cachorros aqui. Espero que eles não latam pra mim, nem tentem me expulsar daqui. E aí eu vou tentar ir até ali na frente que tem uma barreira, tá vendo? Acho que não vai dar pra vocês verem, eu já tô visualizando daqui. Barreira, né? Uma parede. Vou ver se dá para andar por ela. Se não der para andar por ela, aí eu vou ficar por aqui mesmo para tentar ver o pôr do sol. O cachorro já tá latindo. Eu não sei se ele tá amarrado, se ele tá solto. Vou fingir que eu só tô gravando aqui. Que medo de ser mordida por um cachorro filipino. O bichinho tá bravo e eu tô aqui observando. Aparentemente ele está amarrado. Então eu posso tentar ir um pouquinho mais para baixo aqui e tentar passar. Não sei. Ó, o moço vai passar, lá vai eu de novo seguir outra pessoa, porque eu tenho medo do cachorro. Tentar passar.
Ah, passou por trás do cachorro. Às vezes ele conhece o cachorro também, né? Aí fica mais fácil. Gente, se eu for mordida por um cachorro, vocês vão ver isso ao vivo. Porque eu tô gravando, né? Ele passou ali e eu tô pisando aqui nessas algas. Tá vendo como é molinho? Tá vendo? Tá molhado ainda. Que vem, né, com a maré. E é assim que eu vou seguindo agora por aqui. Eu vou esperando as pessoas passarem pelos cachorros. Ai, gente, por que eu sou assim, medrosa? Que bonitinho que é aqui. Que pena de que não tem uma orla definida, né? Ia ser tão gostoso fazer caminhada, passear aqui. Infelizmente, essa questão de privatizar a praia, entre aspas, traz isso, né? Eu vou pesquisar, mas eu acho que as praias aqui não são privatizadas, mas quem mora aqui nas beiradas tem meio que o direito de tornar particular isso daqui. Olha que vista mais linda. E só porque eu falei do pôr do sol, a nuvem já foi tratar de tampar o sol ali. Como eu recuperei minha energia, que eu falei pra vocês, né, que eu fico com baixa energia quando eu tô no período menstrual. Agora eu tô com vontade de falar. Ontem eu tava lendo enquanto eu tinha internet, né, porque a internet tava bem estável por causa da chuva. Tem outro cachorro me encarando ali. Qualquer coisa eu uso isso aqui, ó, gente, pra me defender. Vamos ver. Aí tem cara de bonzinho, mas nunca se sabe, né? Dá medo. Bom, não fez nada. Ele tá mais medo de mim do que eu dele. Olha lá. Então aqui na ilha de Siquijor, eles não chamam de cidade, são províncias. Tem 6 províncias, aí eu vou colocar o nome aqui porque eu esqueci o nome da maioria, mas tem San Juan, que é a que eu tô e que mais tem opção de lugar pra fazer, de coisa pra fazer, de restaurante, hotel, pousada, hostel. Aí tem Maria, tem... não vou lembrar o nome do resto, aí o resto eu ponho aqui o nome. E aqui é conhecida como a Ilha da Magia. Porque tem uma lenda aqui, tem uma árvore aqui que eles consideram uma árvore mágica e tem até uma lenda também que tinha bastante bruxas por aqui. Não sei certinho como que é a lenda, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser ler mais sobre o assunto. E é uma ilha bem mágica mesmo, porque é bem gostoso aqui, não só por conta dessa história de bruxa. Geralmente, né, gente, quando tem história de bruxa, é porque tem resistência feminina, né? Vamos ver, vou dar mais uma lidinha pra ver se tem a ver com isso, ou se é só uma lenda urbana mesmo. Nossa, que gracinha aqui, tem uma filinha de barco, eu vou tirar uma foto. Essa filinha de barco, olha que gracinha. É uma ilha bem gostosinha mesmo, eu tô adorando, tanto é que eu já tô indo pro meu oitavo dia aqui. Tô falando pra vocês que eu tô sem noção total, fui olhar aqui, na verdade eu cheguei aqui dia 5, então são 5 dias, tá indo pro 6º dia que eu tô aqui. Vou ficar no total mais ou menos uns 9 dias, a mesma quantidade de dias que eu fiquei em Moale Boale. Porque eu tô gostando muito dessa vibe de viver mesmo, né? Não é vibe só de turistar, é um lugar gostoso pra viver, né? Tem lugar pra você relaxar, lugar pra você ver, tem bons restaurantes, mas também tem bons caranderia, que são tipo os restaurantes locais aqui, tipo, tem alguns que são restaurantes, tem alguns que são barraquinhas mesmo, e é bem legal, porque é comida gostosa, barata, mas tem de tudo aqui, tem de tudo, dá pra você... Tem pra todos os gostos e bolsos aqui. Olha, aqui deu uma cafungada perto de mim, dá uma olhada, olha aqui. O doguinho. Hello! Hi! Que gracinha. Saudade do meu filho que tá lá com a minha mãe. Parecendo a doguinha que tava brava comigo ali atrás. Será que é? Não sei. Tá muito mansinha pra ser, né? A tranquilidade. A bichinha tava comigo até agora tô olhando pra mim latina. Comecei a gravar, ela parou. Olha o pôr do sol, que coisa mais linda. Já tirei um monte de foto com a silhueta. Nossa senhora, tenho dificuldade de falar essa palavra. Dos barcos, e aí
Tem um casal andando aqui na frente, não sei se vai dar pra vocês verem. Eles estavam bem aqui na luz do sol. Nossa, as fotos ficaram lindíssimas. Tem hora que dá vontade de sair correndo atrás e oferecer a foto. Óbvio, cobrando. Porque a foto ficou muito linda. Óbvio, não dá pra perceber que são eles, mas eles sabem que se eu mostrar que são eles, né? E consegui vencer os doguinhos latindo pra mim. Usei a tática de passar perto junto com outra pessoa. E cá estou eu, vendo o pôr do sol. Não vai dar ir na Paliton, mas aqui onde eu tô tá bonito também. Atrás do Urum Bar, que é aquele bar que eu fui outro dia com meus amigos, que eu não gravei aqui, gravei só pros stories. Bom dia, começando um novo dia. Tô indo conhecer uma cachoeira aqui, mas eu vou só até a primeira queda, porque tem... se você quiser fazer um tour, você paga um guia. Tem que tomar cuidado para não escorregar aqui. E aí você paga um guia e ele vai em todas as cachoeiras, assim, vai te levando, só que você tem que entrar na água. E eu não estou afim de entrar na água. Então a Marina, que é minha amiga da Espanha, a gente veio junta. Ela ficou ali em cima conversando com o guia, porque ela vai fazer esse passeio, né? De ir por todas as cachoeiras, entrar na água. E aí ela falou pra mim, não, desce lá, vai lá ver a queda d'água. E eu te espero aqui. Porque ela tá de moto, ela me deu carona. Tô tendo sorte, gente, porque eu tô conhecendo várias pessoas que estão de moto e estão me dando carona. O universo me presenteando. Mas claro que eu vou ajudar ela depois. E aí agora eu vou descer ali só pra ver a primeira queda e mostrar pra vocês. Eu não tô gravando pra vocês porque, ó, tô segurando aqui. Tá muito escorregadio, ainda mais que ontem choveu. Esses dias tá chovendo todo dia à noite, né? Então tá muito escorregadio, extremamente escorregadio. E eu tô com isso daqui, ó, escorrega mais ainda. E essa é a cachoeira, não tá muito sol agora. Ah, tem umas pessoas nadando ali. É da mesma cor daquela cachoeira Kawasan Falls lá de Moalboal. Que coisa mais linda. Ali tem a corda que o pessoal, tá vendo aqui, ó, que o pessoal usa pra pular lá embaixo. Mas vocês não vão me ver fazendo essa aventura, não. Perigo disso, gente, é um perigo eminente de escorregar aqui a todo momento. Esse é o nome aqui da cachoeira, chama Lugnason, se eu não estiver pronunciando errado. E tem umas pessoas da Espanha ali, vou contar pra Marina, que a Marina é da Espanha, né? A minha amiga que tá me esperando lá em cima. Que ela já veio aqui, mas hoje ela queria fazer um passeio que eles chamam de 12 quedas. E aí ela não sabia que esse passeio entra na água, então ela também não veio preparada, porque ela quer colocar tipo roupa de mergulho, sabe? Pra ficar menos frio, porque a água da cachoeira é muito gelada, ao contrário do mar. Todos os lugares daqui tem a tal da taxa ambiental, só que aqui é diferente de Moalboal. Moalboal você paga a taxa ambiental e carrega o papelzinho com você, então você paga só uma vez, se você tiver o papelzinho. Aqui não. Todo lugar que você entra, eles falam que é taxa ambiental, mas não é taxa ambiental, não. As pessoas ficam ali cobrando na frente. E deixa eu desligar essa câmera antes que eu caia junto com ela. E o caminho é essa mata mais fechadinha aqui, que óbvio, né, que eles fizeram um caminho pra gente passar, mas em volta é só mato. E olha como o chão aqui parece uma argila, então é bem escorregadio mesmo. Tem que tomar muito cuidado, principalmente se você vier de chinelo, né? Que não tem a minha, tem esse apoio atrás, então ajuda a escorregar menos. Aqui a plaquinha e aí desce ali. Paga 20 pesos para entrar. Esqueci de falar ali embaixo. Hoje eu vim almoçar num restaurante local que chama Carenderia. Eles chamam, né, de carenderia. E aí eu pedi feijão, mas ele é um pouco doce, não é igual ao do Brasil. Sopa de lentilha,
franguinho e arroz. O cheiro está maravilhoso. Gente, eu provei a sopa de lentilha. O feijão realmente é doce. É igualzinho o feijão do Brasil, só que a única diferença é que eles temperam com coisa agridoce, né? Tem sal e açúcar. Não sei se é açúcar que eles põem, né? Mas eu gostei, não achei ruim não. E a sopa de lentilha maravilhosa. É tipo um caldo, né, de lentilha, mas a lentilha vem inteira, eles não batem. O frango tá uma delícia, um tempero maravilhoso. Bon appétit. Nada mal para um café, né, gente? E eu tô aqui com a minha amiga. Olá. Olá, Marina. Marina fala português também, né, Marina? Eu trato. Tudo bom? Saudade. A gente almoçou e agora a gente vai tomar um café aqui nesse lugarzinho, mais ou menos. Tudo bom. Quinta-feira aqui, vim ver o pôr do sol, mas é só isso que eu vou ver, porque olha o tanto de nuvem. Durante o dia, como vocês viram, eu mostrei, teve um pouquinho de sol, mas agora tá todo nublado. A minha amiga Marina tá trabalhando aqui atrás, porque é o único lugar que ela achou o Wi-Fi, porque ficou sem energia elétrica hoje de novo. E aí, se acaba a energia elétrica, acaba o Wi-Fi também. E aí eu vim aqui, enquanto ela trabalha, assistir o pôr do sol e tomar uma cervejinha. E eu dormi a tarde toda depois que eu cheguei do almoço, acho que era umas 2 da tarde, dormi até agora, umas 6 e pouco. E aí peguei meu celular, porque a internet, o Wi-Fi de onde eu tô tá muito ruim e meu SIM card não tá funcionando lá, é só lá. Porque nos outros lugares está funcionando. E aí eu vi a mensagem da Marina falando que ela estava aqui, se eu queria vir, e aí eu vim pra cá, cá estou. Pra passar, terminar meu dia nessa paz. Barulhinho dos passarinhos, parece maritaca, não sei se tem maritaca aqui. Hoje a gente vai comer comida de buffet, que é como se fosse comida à vontade, né? É comida à vontade. Aí tem todas essas opções aqui. Tem sobremesa também, tem umas coisas diferentes, tem leitão assado. Tá com um cheiro tão bom, gente. E vamos lá, vamos me acompanhar, vamos ver o que eu vou pegar e vou experimentar um monte de coisa. E adivinha onde que eu tô? Almoçando de novo na caranderia. Uma delícia, gente. Muito boa, comida e barata. Hoje eu pedi sopa de macarrão, que é sopa de noodles que eles chamam. Frango com curry, a lentilha de novo, que isso aqui é maravilhoso, arroz. E uma coquinha, porque hoje é sábado. Esse mar foi o que eu gravei aqui 2 dias atrás. Olha como ele está mexido hoje. Mas olha a cor que linda. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença de verde, a nuance, né, de verde e azul. Lembra aquela pontinha que eu falei que eu queria vir para ver o pôr do sol? Cá estou. Hoje é domingo aqui e hoje que eu consegui vir. Gastei 100 pesos para vir para cá de triciclo. Mas eu perguntei lá no hostel para local, eles cobram uns 60 pesos. Então é sempre mais caro para turista. E aqui chama Paliton Beach. Coisa mais linda. E esse é meu almojanta. Almojanta. I record you for YouTube. Yummy, yummy. Gente, vocês só vão me ver comendo nos vídeos das Filipinas porque é o que eu mais tô fazendo aqui. E indo em balada, mas balada eu não tô gravando pro YouTube por causa das músicas dos direitos autorais. E hoje eu vou comer a famosa berinjela empanada daqui de uma caranderia que tem pertinho aqui de onde eu tô hospedada. Todas as vezes que eu vim aqui não tinha acabado e hoje eu consegui. Eu tenho só meia hora pra comer aqui, porque fecha às 7, agora são 6:30 da tarde. Depois eu vou colocar o nome do lugar pra quem vier pra Siquijor, porque é muito bom. E essa é a famosa berinjela, gente, é muito gostosa. É muito diferente da berinjela empanada do Brasil. E óbvio que eu pedi molinho de pimenta, né, pra comer junto. E aqui eles fazem igual na Coreia do Sul, é tudo separadinho. Então tudo em potinhos, né, que eles põem. Tem prato para as coisas maiores e os potinhos para as coisas menores. E esse aqui que eu pedi é um frango que eles fazem um molho com leite de coco, gente, é muito bom. Me lembra muito os sabores do Nordeste do Brasil, mas é diferente. Como diz um amigo filipino meu aqui, same, but different.
Quer dizer que é igual, mas é diferente. Gente, as sopas aqui são muito saborosas, mas elas são mais caldosas, né? Tipo, mais fininho, tá vendo? Não é sopa grossa que nem no Brasil. Aí eu sempre coloco arroz, fica muito bom. E esse é o jeito do coreano comer sopa também, que ele chucha arroz na sopa. Agora eu vou provar a sobremesa que chama Sticky Rice. Vamos ver. Tem castanha no meio e parece a textura do mochi. E essa farinhazinha aqui eu não sei do que é, mas vou perguntar pra moça depois. Essa sobremesa aqui que é o Sticky Rice. Gente, é muito gostoso. Tô com vontade de pegar outro, mas eu não vou. E esse flan eu comi outro dia e é uma delícia. E agora eu tô com vontade de provar esse daqui que eu não sei. Ixi, não tá focando. E agora eu tô com vontade de provar isso aqui e descobrir do que é. Glutinous rice. Glutinous rice? That's a sticky rice with some cheese inside. With but this outside, what is? outside is peanut. Peanuts. Ok. Estou de novo aqui no República, um dos lugares que eu mais gostei aqui perto do meu hostel. E aí eu vim almoçar, que já são acho que 3 da tarde. Ontem eu fiquei até 5 da manhã no karaokê. Não gravei por motivos de direitos autorais. Tudo que tem música vocês não vão ver aqui por causa dos direitos autorais. E foi a despedida da minha amiga espanhola, Marina, a mesma que eu conheci em Moal Boal. Aí é conhecido da gente. Eu vim pra cá 4 dias antes dela e depois ela veio pra cá também. E a gente ficou aqui juntas uma semana. E a gente fez bastante coisa juntas. A gente fez amizade com pessoas daqui, né? E aí a gente experienciou bastante coisa local bacana. Conhecemos a montanha, tomamos chuva andando de moto. A gente foi num curandeiro, que eles chamam de healer aqui. Eu recebi só uma limpeza espiritual. A minha amiga fez outras coisas que eu não tenho coragem de fazer, que é fazer leitura, né? E eu tenho muito medo, porque eu tenho medo de me darem alguma previsão catastrófica e aí eu não vou conseguir conviver com isso, mesmo com a terapia em dia. Então eu prefiro não fazer, ainda tenho medo. E aí eu pedi um hambúrguer, porque me deu vontade de comer hambúrguer. E eu tô aqui olhando, aqui já fez 12 dias que eu tô aqui, eu cheguei dia 5. Hoje deixa eu ver, gente, eu não sei mais os dias da semana, só sei quando eu olho no celular. Hoje é dia 16, eu cheguei aqui dia 5, são 11 dias, não, hoje é dia 16 de julho. Cheguei a dia 5 aqui, vocês vão saber, né, que os vídeos estão com delay aí no YouTube, mas eu não ligo não. É difícil, viu, gente? Viajar, fazer conteúdo e editar. Não vai acreditando que é fácil não, a não ser que você tenha um editor que você pague pra poder ter os vídeos com menos delay. E aí, meu almocinho hoje, vou mostrar direito pra vocês. E aí eu tô com vontade de estender, ficar mais dias aqui. Eu tinha falado outro dia que aqui é conhecida, né, como uma ilha mística. E é bonito também o lugar bem gostoso, calmo. O tipo de lugar que eu gosto, né, calmaria. E beleza. Então talvez eu estenda pra ficar mais aqui. Eu tô gostando muito daqui. E os outros lugares que eu queria ir eu desisti porque é muito caro. Tipo, eu queria ir pra Palawan, em Porto Princesa. Mas já conversei com várias pessoas que foram pra lá. Dizem que é bonito, mas é muito caro, mas que esse aqui já é suficiente. Porque aqui é barato, né? Não tão barato como Moal Boal. Mas em qualquer passeio lá em Palawan é 1.000 pesos, que dá... Divide isso por 9, 18, aí vocês me falam quanto que dá em real. É mais ou menos a conversão.
Eu falo mais ou menos porque depende, né, do câmbio, da variação cambial, mas essa é a média que tá sendo aqui. E não tenho mais o que falar, é isso aí. Agora eu vou mostrar o meu hambúrguer delicioso. E é gostoso, porque eu já comi um hambúrguer vegetariano aqui, hoje eu vou comer o hambúrguer tradicional. E o meu shake de manga com calamansi, que é esse limãozinho aqui. Com essa vista, gente, esse é o meu almoço de hoje. Tudo bem pra vocês? E agora vocês vão me ver fazendo bagunça, comendo já a meleca. Mas olha o tamanho disso, gente. Como é que morde? Socorro, Deus. Que delícia. Muito bom. Esse é o Jess. Hello guys. We're making... Say hello to Brazil. Hello Brazil. Hello Portugal. Portuguese. I make rings out of coins here in Siguro Island, Philippines. It's only a coin, but not yet finished. Just handmade making. Ele tá explicando que ele faz anel com moedas. Então uma moeda sai um anel. E aí ele faz tudo artesanal, gente. É muito bonito. Muito, muito bonito. Se vocês vierem pra cá... Come here, I'm gonna make you a ring. Yeah. Thank you, Jess. Thank you. E ele faz aqui na praia de Paliton. Paliton Beach. Yeah, Here. Paliton Beach. Chama Paliton Beach, na ilha de Siquijor, nas Filipinas. Jess, how long time do you spend to make one ring? It's about like 15 to 20 minutes. Oh, just this? Yes. Uau! Eu perguntei pra ele quanto tempo ele demora pra fazer um anel e ele falou assim que é mais ou menos uns 25 a 35 minutos. Years ring. 24? 24 years. Since 1999 I start making 24? 24 anos. Uau! Faz 24 anos que ele trabalha com isso. Olha que bonito. Linda. Good job. Meu último dia aqui na ilha de Siquijor. Tô triste porque eu gostei muito daqui. Tem um cachorrinho latindo pra mim. Tô andando aqui. E hoje eu vim almoçar. Oh, não! Safado ali. Eu vim almoçar no República, que é o meu restaurante preferido aqui. Porque tem essa vista do mar e hoje a maré tá baixa. Pelo menos esse horário que eu vim aqui, né? Porque já são 4 da tarde. E eu ganhei uma dor de garganta porque no último domingo que passou, hoje é sexta-feira, né? No domingo passado eu tomei uma chuva, mas uma chuva tão grande. E aí as consequências, dor de garganta. Mas eu acho que é só inflamação, porque eu não tive febre até então. E aí eu tô tomando um monte de coisa. Eu comprei mel, limão, gengibre. Eu comprei um Tilenol que tem aqui, que ele é pra dor de garganta, tosse, resfriado. Parece um milagre. E aí eu tô melhorando, mas preciso me descansar mais pra me recuperar. E vou mostrar pra vocês o mar que tá aqui hoje. Tá bem bonito. Não sei se vai dar pra ver o pôr do sol hoje, talvez dê. E aí eu tô aqui gravando enquanto eu espero a minha comida ficar pronta. Pedi uma sopinha, porque minha garganta tá bem ruim. E uma saladinha. Tentando comer mais verduras, porque aqui, apesar de ter comido bastante comida caseira, é pouca verdura e legumes. É difícil achar assim, a não ser que você peça algo vegetariano. E aí é mais caro, óbvio, né? Sempre é. Vegetariano e vegano sempre é mais caro. E aí eu tô tentando comer mais também pra poder ter mais vitamina e mais imunidade. O pôr do sol é pra esse lado aqui. E lá é a Ilha de Negros do Maguete, pra onde eu vou voltar amanhã pra poder continuar a minha viagem. E é isso aqui. E esse é o bar, meu bar preferido. Fica aqui, né? E aí você senta aqui e fica vendo o mar. E esse bar, ele tá de frente, ele tá a uns 200 metros de onde eu tô hospedada.
Ele não é baratinho, mas também não é um absurdo de caro, né? Pra quem tá viajando barato, comer aqui todo dia não vai economizar. Mas de vez em quando, ok. Eu vim aqui umas 4 vezes, eu acho, em 15 dias que eu fiquei aqui. Vocês vão ver pouco aqui de Siquijor, porque eu quase não gravei aqui. Aqui eu vivi mais do que gravei e criei conteúdo. Conheci bastante gente local aqui. Então tive experiências maravilhosas de aprofundar um pouquinho mais sobre a cultura. E conhecer mais do lugar. Essa ilha aqui realmente é uma ilha bem mística, uma ilha bem interessante, traz uma paz interior assim que eu não sei explicar, pelo menos pra mim, né, que acredito nessas coisas. E se você vier a Filipinas, não deixe de visitar Siquijor. É fácil de vir pra cá, é só você pode voar de Cebu pra Dumaguete e pegar um ferry boat de Dumaguete pra cá, ou fazer que nem eu fiz. Eu cheguei em Cebu City, fui pra Moale Boale. De Moale Boale eu peguei um Yellow Bus pra Bato. De Bato, lá do porto de Liloan, Santander, peguei um ferry boat pra Dumaguete. E no dia seguinte, porque eu cheguei tarde, eu dormi uma noite lá, no dia seguinte eu vim de outro ferry boat aqui pra Siquijor. E a empresa que eu comprei, né, o ferry boat de Dumaguete pra cá foi o Ocean Jet. E o ferry boat que tem pra lá, eu nem sei, de Liloan pra Dumaguete, eu nem sei o nome porque é local lá. Então você chega lá e você consegue comprar tudo na hora. Mas se você tá de férias e quer poupar seu tempo, imprevistos, compre na Ocean Jet. Mas tenho certeza que lá em Bato todo mundo vai saber te informar os horários que tem, né, de ida para Dumaguete. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva. Eu vou adorar receber seu carinho. Se inscreva no Andanças da Flá para ver mais aventuras. A minha jornada aqui na Filipinas já está acabando, tem menos de 10 dias. E já teremos novo país. E esse é meu último almoço em Siquijor, aqui na província de San Juan. O meu restaurante preferido aqui, que é o República, do ladinho do meu hostel. Esse prato aqui é um noodles com... chama guisado com noodles. Guisado de porco com noodle. Quer dizer, porco não, né? Carne suína. Eu fico traduzindo literalmente e falo errado. Meus amigos, eles vão me matar escutando falando carne de porco. O limãozinho calamansi, que eu falei pra vocês, ele é minúsculo, mas ele tem muito caldo. E ele é bem saboroso. Ele me lembra muito, assim, um sabor, uma mistura de limão com tangerina. Ou limão com laranja, depende do ponto de vista e do paladar da pessoa. E como vocês podem ver, pedi bastante coisa com vegetal e salada. Muito bom. E eu estou com dor de garganta, como eu disse, meio resfriada, eu tô com a cara... que não dá pra ficar sem óculos não, senão vocês não saem correndo daqui. Tô eu aqui, vendo que jeito que eu vou passar pra ali sem molhar o pé, porque eu quero ir ali daquele outro lado ver o pôr do sol, mas acho que não vai ter jeito sem molhar o pé. Os doguinhos, que gracinha. Consegui passar e vocês vão ver minha cara de doente, de pessoa com garganta inflamada. Coriza, hoje eu acordei com coriza. Ou seja, peguei uma gripezinha. Espero que seja uma gripezinha só. Mas eu tive dor no corpo só 2 dias, aí tomando a medicação que eu comprei aqui já melhorei. Aí eu só tô meio chatinha por causa da dor, né, da inflamação, porque comi agora, é o que eu mostrei pra vocês, e assim, comi numa dificuldade, porque arde, né? Aí tudo tem tempero, aí o tempero arde.
Hoje de manhã eu comi ovo mexido com banana e foi ok. Acho que essa vai ser minha comida até minha garganta melhorar. Porque aí eu não senti tanto, né, dor, arder a garganta. Gente, acho que não teremos um pôr do sol hoje não, só um vislumbre de pôr do sol. Vou mostrar aqui pra vocês. Só esse vislumbre aí. A não ser que aconteça, como vocês já sabem, né, do céu abrir nos últimos minutos, resolver dar o ar da graça. E olha como fica bonita. Aqui é onde a água tava, né? A água tava até lá naquele final do verde ali. Isso aqui tudo é alga. Tem uns capinzinhos assim, parece musgo, mas acho que a maioria é alga. E olha como fica bonito aqui. Eu vou tentar voltar pro hostel por aqui, porque eu já paguei, né, ali o restaurante. O restaurante já tá lá atrás. E aí eu vou tentar ver se eu acho algum caminhozinho que dê pra subir aqui pra ir pro hostel. Eu vou tomar um banho pra ver se tira um pouco dessa nhaca do corpo. E amanhã eu vou embora. Tristeza. A gente gosta de um lugar, é difícil de dar tchau. Eu não sei como que é o sistema de saúde aqui na ilha. Não, perguntei para algumas pessoas, sabe? Disseram que funciona bem. Mas daí você escutar de alguém que funciona bem e utilizar e ver se funciona bem já é outra história, né? Mas fora isso, por que eu tô falando isso? Porque eu viveria aqui. Eu viveria aqui facinho. E aí, eu não sei se eu já falei em algum outro episódio, mas essa ilha, ela é protegida por outras ilhas. Então os tufões de tsunamis dificilmente chega aqui. Quer dizer, tem os tufões, né, chove bastante aqui, mas aí a ilha fica protegida. O amigo filipino que eu fiz falou que nunca destruiu nada aqui. Tipo, no máximo quebra alguma coisa por causa do vento, assim, mas de destruir casa, nada. Então, pra quem quer morar na Filipinas, é um ótimo lugar. Tá dando uns pingos de chuva. Deixa eu voltar, porque se eu tomar chuva de novo, Jesus amado, não sei pra onde que essa gripe vai, não. E eu tô muito, Quem fica doente sabe, né? Ainda mais se a gente tá fora de casa, longe dos amigos, da família. Não que quando eu ficava doente aí no Brasil, alguém vinha cuidar de mim. Não, mas só de saber que você tá perto, né, já é outra história. Vamos ver se me deixam passar. Porque geralmente tem alguns lugares que tem até guarda, né? E eles não deixam você passar de jeito nenhum. Mas eu vou tentar, porque já tá começando a chover. E é isso. Esse é o meu último dia em Siquijor. Último pôr do sol. Vendo lá a ilha de Negros. Negros Oriental, que é aí mais pro norte, que é a Negros Ocidental, né? Separado. É a mesma ilha, só que separado em duas partes. Não estou deixando Filipinas ainda, como eu disse, tem quase mais uns 10 dias. Eu deveria ir embora em 5 dias, né? Mas estendi mais 5, porque eu fiquei muito tempo aqui. E aí agora, pra poder ir embora, fazer o trajeto que eu quero fazer, que a partir do próximo episódio eu vou contar pra vocês, aí eu vou precisar de uns 8, 10 dias. Aqui são flores de gengibre. Eu nunca tinha visto na minha vida. Alguém já tinha visto? E essa é a planta de gengibre. E aqui é minha última manhã nesse lugar mágico. Aqui é o bar. Eu dormi lá em cima num chalé, num bangalô. E aí agora a gente veio aqui de manhã pra tomar café da manhã. E olha esse lugar. Sente a paz deste lugar. Say hello to Brazil, guys. Morning to Brazil. No? I don't know how to say. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso daqui é chocolate que eles fazem aqui mesmo com o cacau que eles plantam. Isso aqui é açúcar, rapadura. Isso aqui é rapadura, gente, ralada. E esse é o bar. What the name of this place? This is Kanjahawon.
Nipahat Homestay. Ok. Like in the middle of the island. This place like in the middle of the island. I will translate. O John tá falando que eu não vou repetir o nome, depois eu vou tentar achar no Google pra escrever aqui. Mas essa homestay, que é cheia de bungalow aqui, ela tá no meio da montanha da ilha de Sikihor. É muito bonito. E aqui é o bar. I just wanna let you know, behind the mirrors and all that smoke, promises and alibis, I don't believe. Tchau! Até o próximo episódio! What you are worth, gone and lost your hold on me, I don't believe. Have me acting like a fool.